Olá, está começando mais uma Entrevista BP, o seu programa de entrevistas aqui na Brasil Paralelo, sempre com um tema relevante, um tema inédito e um convidado especial. E hoje a gente vai falar de livro. E antes da gente apresentar aqui a nossa convidada da noite, eu quero avisar vocês que temos uma oferta especial, exclusiva do Clube do Livro da Brasil Paralelo. A gente está lançando um novo produto, pela primeira vez na história da Brasil Paralelo, um produto físico. Cada mês você vai receber um livro físico na sua casa, né? São livros selecionados a dedo pela nossa curadoria da Brasil Paralelo. Muitos desses livros com traduções exclusivas, originais, né? Que você não vai encontrar por aí, né? Nas redes sociais, em sites, etc. Você não vai encontrar essas traduções. E muitos desses livros também, que são caríssimos, se você for procurar, você não vai encontrar. Você só vai encontrar aqui na Brasil Paralelo. Então eu quero convidar você que está nos assistindo aí, que gostaria de ter essa coleção da Brasil Paralelo na sua casa, fazer parte da assinatura 2026 do Clube do Livro da BP, tá bom? Tem o link que está aparecendo na descrição, o QR Code na tela, vem fazer parte, porque assim que acabar, assim que a gente fechar essa tiragem, não vamos imprimir mais, tá bom, pessoal? Então a gente faz esse apelo, se você quiser fazer parte do Clube do Livro da BP, a sua hora é agora. E agora, sem mais delongas, a gente vai trazer aqui uma convidada especial que também escreveu um livro, ó, vou mostrar aqui o livro que ela escreveu, O Ícone de Filermo. O que é isso? Eu fiquei me perguntando, eu fui pesquisar e é uma história maravilhosa, uma história antiquíssima, cheia de desdobramentos. E para responder todas essas perguntas, a gente vai conversar aqui com Suzana Meia Garcia. Como é que você está, Suzana? Suzana é pesquisadora de arte sacra e é escritora. Tudo bom, Suzana? Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Arthur. Obrigada pelo convite. Suzana, bom, para a gente começar aqui esse papo, né? O ícone de Filermo, eu nunca tinha ouvido falar nesse ícone, nesse nome. Por que Filermo? De onde raio surgiu esse ícone de Filermo? Então, muita gente nunca ouviu falar. Então, até esse foi um dos objetivos de escrever esse livro. E eu tenho alguns trabalhos, que você falou que eu sou pesquisadora de arte sacra, alguns trabalhos sobre este mesmo ícone. O que é o ícone de Filermo? É um retrato de Maria, que é o retrato que a tradição e a documentação dos últimos 1000 anos, vamos dizer assim, comprovam que nós temos esse rastreamento desta imagem que foi pintada por São Lucas. Então, muita gente ouve falar, o ícone de Lucas, de Lucas. Então, a grande maioria dos ícones que a gente entende como sendo ícones de Lucas são ícones do século XII, XIII. Este ícone, ele tem 2000 anos. E por que Filermo? Porque ele esteve por quase 300 anos na Monte Filermo, na ilha de Rhodes. Filermo significa o ermitão, o solitário, né? E então, ela foi, por muito tempo, ela foi venerada nesta ilha, neste monte, né? E é muito conhecida na Europa, no Mediterrâneo, é tida como a padroeira do Mediterrâneo. E é a padroeira dos cavaleiros da Ordem de Malta, dos hospitalários, que desde 1099, 1113, quando passou a existir essa ordem, que está ativa até hoje, né? Então, é Nossa Senhora de Filermo. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, a Capela dos Cavaleiros, e lá tem uma reprodução do ícone Nossa Senhora de Filermo, na capela. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Você falou dessa tradição de ser pintado por São Lucas, Sim. Né? E você fala que tem essas referências do século XII, essa no caso tem 2000 anos. Existe alguma comprovação da história, da ciência, de que de fato foi pintado por São Lucas? Então, a tradição de São Lucas, nós não sabemos, né? Dizem que São Lucas, além de médico, ele é escritor, né? Porque ele escreveu o Evangelho. Então, ele era um cientista da época que não existia isso, né? Então, ele médico, escritor, artista.
Então ele desenhava e a tradição entende que Lucas que pintou o retrato de Maria. Na verdade diz que são 3 retratos, né? Um é esse, os outros 2 eu estou procurando, vamos ver se... Vamos encontrar. De repente, né, tem também. Então, os estudos científicos, porque a ciência foi desenvolvendo ao longo do tempo também, muita coisa que a gente não tinha condição de conhecer ou de saber nas pesquisas, hoje nós temos os equipamentos, né? Então os testes e tudo certificam que, na verdade, o que sobrou do ícone de Filhermo foi um pedacinho. Milagrosamente o rosto, né? Ah, porque ele era maior. Sim, era bem maior. E nessas andanças todas, que no livro eu conto bastante, né? Toda essa peregrinação que teve esse ícone. Vamos falar disso já mais pra frente. Ele foi sendo reduzido, né? Incêndios, naufrágios e uma série de coisas, roubos. Então ele foi sendo reduzido, então só sobrou a parte central, que é do rosto. Vai estar aparecendo aí na tela, pessoal, enquanto a Suzana está falando, só para vocês entenderem o que é isso que a gente está falando aqui. Mal dá para você identificar, porque ele já está escurecido, e claro, né? 2000 anos. E então a gente entende que a idade dele é essa, coincide com a data de São Lucas, né? Que na verdade ele esteve com Maria pessoalmente, inclusive escreveu o Evangelho baseado no relato dela, né? Então, quem sabe, né? Mas por que, Suzana, que essa imagem, então, ela é tão importante para a história do cristianismo? Por que a gente pode dizer isso? Olha... Além do tempo, obviamente, né? Então... Não. Além dos milagres, né, que as pessoas têm relacionados a esta imagem especificamente, muitos, né, ao longo de 2000 anos, alguns eu conto, outros estão faltando, é um retrato de Nossa Senhora. É um retrato que, segundo diz a tradição, quando Lucas terminou de pintar, ele chegou a mostrar para Nossa Senhora que o abençoou, né? Então, é mais ou menos assim, quando você perde uma pessoa querida, você guarda o retrato dela, né, em casa. E é uma maneira de você se comunicar, de lembrar, não que seja a pessoa, você sabe que é um retrato, né? Então, para os católicos, Maria é uma figura... Se não fosse o Cinto de Maria, o que seria, né? Então é isso. Então, poxa, você imagina que teve a aprovação dela e pode ser um retrato que entende-se que seja muito fiel a ela, devia ser parecida, né? Esse retrato... Até porque foi pintado na mesma época ali, Exato. Né? É claro que você tinha as dificuldades técnicas, né? Imagine, você não tinha conhecimento de perspectiva, como se tem no Renascimento, né? Então... Ele é um ícone bizantino, não é? Ele tem essa classificação de estilo de pintura, assim? Então, ele, na verdade, o que a gente entende pelas pesquisas, que ele influenciou os ícones bizantinos. Ah, sim. Tá? Uma coisa interessante, que eu nem sei se é muito técnico ou não, depois, é que assim, na época em que ele foi pintado, o que você tinha de técnica? Tinha os retratos de Fayum, do Egito, de múmias, né? Então você usava ceras de abelha com pigmentos, né? Você não tinha tinta óleo, não tinha tinta acrílica. Mesmo a têmpera de hoje não era a têmpera que se usava na época, era cera de abelha que você derretia e misturava os pigmentos naturais, pó de pedras e mármore e tudo. Aí, como que eram retratados? As pessoas falecidas eram retratadas de frente, né? E as pessoas vivas e que tinham alguma importância sempre de perfil. Então você tinha lá o imperador na moeda, por exemplo, você tinha ele de perfil. Você tinha uma pessoa falecida, estava de frente.
não sabia disso. É interessante. Você lembra dessas moedas, né? Dos perfis dos imperadores? Isso, agora você começa Exato. a prestar atenção. Perfil vivo. Está aparecendo na tela também para a gente ir ilustrando isso aí. E aí, o que acontece? Essa imagem, ela é um pouco diferente porque ela está em 3/4. Ela está algo entre verdade, o céu e a terra, sim. entendeu? Uhum. Então, isso, ela pode não ter a beleza de uma imagem renascentista, mas até as pessoas, quando olham, primeiramente, falam, poxa, mas uma gota preta, né? É estranho. Mas se você começar a olhar, que isso tem 2000 anos, na dificuldade técnica, o que era fazer um desenho, o material que se tinha para trabalhar, né? Você tinha lá a madeira que estava na mesa, o linho da roupa. Não tinha aquela tela de pintura que você tem hoje. Exatamente. O que eles usavam como pincel, como carvão para desenhar? Então tinha toda essa dificuldade. E assim, o interessante é que ela foi retratada no 3/4. Então, espera aí, ela está viva, está no céu, quer dizer, ela está na terra, está no céu, onde está? E ainda o olhar, né? Então, e assim, é muito emocionante você estar na frente dela. Eu estudo ícones, e vejo ícones para todos os lados, museus e tudo, mas quando eu tive na frente, lá em Montenegro, foi uma emoção que me levou às lágrimas. Uma coisa indescritível, imagina. E Suzana, ainda falando sobre a fisionomia ali de Nossa Senhora, desse ícone, eu me recordo de uma vez que eu fui a Roma, assim, visitei museus e tal, a gente percebe, principalmente no Renascimento ali, muitas representações de Nossa Senhora. Assim, é esmagador, qualquer sala que você entre, não sei quantas imagens de Nossa Senhora, com o Menino Jesus, ou a Anunciação, várias representações, né? Qual que você considera, e aí o teu olhar mais de pesquisadora, de artista, de restauradora, né? Desse olhar para a arte sacra, qual que é a diferença desse ícone, dessa representação de Nossa Senhora, para outras pinturas de Nossa Senhora que você considera? Por que ela é tão especial assim? Tem alguma característica? Esse lance é interessante, mas tem alguma coisa que você fala, cara, isso aqui é diferente, sei lá, do que a gente costuma ver? Bom, o ícone, se você olhar os ortodoxos, eles usam muitos ícones. Ele não tem uma representação fiel, assim, como tem o Renascimento, né? O Renascimento tem toda aquela preocupação em tratar como um ser humano, toda a parte de corpo, eles estudavam musculatura, tudo isso, para ser o mais fiel à realidade possível. O ícone, o que é interessante é que a gente até fala, é como se fosse uma janela, tá? Onde você liga esse mundo nosso terrestre ao mundo celestial. É uma coisa... Ele é diferente, então ele não pode ser muito humanizado, digamos assim, né? Então ele tem toda uma maneira de se escrever ou de pintar. A gente, às vezes, muitas pessoas falam escrever um ícone, né? Por quê? Você não pode... tem regra para cor, né? Que se usa das vestimentas. Tudo tem um símbolo, tudo é simbólico. E você conta uma história também pelos ícones. Já no Renascimento, ou na nossa arte ocidental, digamos assim, a gente tem muita influência dos gregos, né? Então a gente tem a busca pela perfeição. O bonito do ícone é que não existe a perfeição, entendeu? Essa como nós temos aqui dessa matéria, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que mexe bastante com o lado espiritual. Você se desliga um pouco dessa realidade, dessa ideia de perfeição, dessa busca. O belo é diferente. O que é o belo, né? Não é só aquilo que tem a beleza perfeita, esteticamente, proporcionalmente, o homem vitruviano, isso é belo, tudo é belo. Mas existe uma outra beleza,
né? Que a princípio você não percebe logo de cara, você tem que chegar, conversar, deixar se levar pelo ícone, né? Observar com cuidado tudo que é detalhe que está lá. Então é uma diferença assim, é muito mais fácil uma identificação com uma arte do Renascimento do que uma identificação imediata com o ícone, porque o ícone está falando de um outro plano, digamos assim, né? Você citou a Ordem dos Cavaleiros de Malta, logo no início da nossa conversa. Eu queria puxar um pouquinho isso para o papo agora. Qual que é a relação desses cavaleiros com esse ícone? Então, a Ordem dos Cavaleiros de Malta, dos Hospitalários, né? Começou lá na Cruzada, 1099, né? Eles foram reconhecidos pelo Papa numa bula de 1113. Qual que era a atividade principal deles? Eles, em Jerusalém, eles montaram uma hospedaria, a princípio na casa de Zacarias, que era pai de João Batista, né? Para receber os peregrinos que estavam vindo para Jerusalém, independente da religião, nada. Eles recebiam, então era uma hospedaria onde as pessoas curavam, eram alimentadas, né, eram tratadas e tudo, porque imagina o que era, né, uma viagem dessa Sim. até a Terra Santa. Então não eram só os cristãos, digamos assim, porque muitos iam para a Terra Santa. Então, os hospitalários, hospitaliers, né, que era a hospedaria, começaram então lá na Primeira Cruzada, 1099, aí foram reconhecidos, e sempre com esse trabalho de cuidado com os pobres enfermos e também defesa da fé. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles passaram a cuidar desse ícone, né? Então, o quê? Já tinha 1000 anos, tá certo? Se foi feito por Lucas. Então, essa parte 1000 anos atrás é uma parte que a gente ouve falar, mas não tem como comprovar e tudo, né? É mais desconhecido essa parte da história. É tradição que a gente diz, sim, né? Sim. Não tem documentação como tem hoje, né? De repente, amanhã tudo se perde. E também daqui 1000 anos não sei se vai existir essa documentação que nós temos hoje, né? Sim. Então, o que aconteceu? A Nossa Senhora de Filermo, que não era Nossa Senhora de Filermo, Nossa Senhora das Graças, né? Ela é padroeira dos Cavaleiros de Malta. Em Rhodes, porque os cavaleiros, quando perderam Acre, foram para Chipre, de Chipre para Rhodes, de Rhodes para Malta, foi toda essa mudança, né? Mas estão ainda ativos até hoje, tá? Hoje está em Roma. Então, está lá no Monte Aventino. Eles são mais antigos que os Templários. Mais antigos, sim. Mais antigos. E assim, com uma função diferente, né? Inclusive, os Templários ajudavam muito os hospitalários, porque os Templários eram mais os soldados, né? Sim. Que protegiam durante a viagem. E os hospitalários que recebiam e cuidavam e tudo. Os hospitalários, em geral, eles eram descendentes de nobres, né? Para você ser hospitalário, você tinha que ter uma casa de nobreza e assim. Então, era um pouco diferente dos templários com relação a isso. Aí, em Rhodes, que ela recebeu o nome de Filermo, porque era conhecida assim por causa do monte. Mas durante toda a existência dos hospitalários, ela esteve com os hospitalários. Quando Napoleão tomou Malta, em 1798, na verdade, eu conto também isso aí, foi numa traição, né? Aí ele expulsou os cavaleiros da ilha e o grão-mestre da ilha levou com ele as 3 relíquias, né? Que 3 relíquias que sempre acompanharam os cavaleiros? A mão direita de São João Batista, porque como eles se iniciaram na casa de Zacarias, que era pai de João Batista, São João Batista é o padroeiro. Então eles também são conhecidos como Cavaleiros de São João.
Então, as 3 relíquias, a mão direita de São João Batista, o ícone de Filermo e um pedaço da cruz, da Vera Cruz, né? Então, essas 3 relíquias, o grão-mestre levou com ele quando foi embora de Malta. Aí ele foi para Trieste, ficou algum tempo em Trieste, até saber para onde que ia. Quem recebeu foi o czar Paulo da Rússia. Então, é exatamente aí que eu quero chegar. Que é a questão da rota de fuga. Depois a gente vai falar de perseguição nazista também no meio disso tudo. Mas exatamente essa é a minha pergunta, a próxima pergunta. Como é que é um ícone que passou por guerras, naufrágios, impérios caíram e tal. Como é que ele foi parar na Rússia, então? Ele saiu de Malta direto para a Rússia? Não, então, estava na bagagem do grão-mestre. Sim. Né? Que ele, Napoleão pegou toda a parte de prata, que ele tinha uma cobertura de prata e tudo mais, tirou tudo, mas deixou, não quero esse negócio aí, pronto, essa pintura feia, esse pedaço, essa mão seca. Chegou, então tá em poder de Napoleão? Sim, porque ele tomou tudo, né? Sim. Ele pegou tudo, ele derreteu as pratas, tudo, eles fizeram um botim, exatamente. Aí o que aconteceu? Os cavaleiros saíram sem nada. Mas pediram para levar as 3 relíquias, que era a coisa mais importante que eles tinham. E aí foi com o grão-mestre. Foi para Trieste e quem recebeu, porque na época, imagina, na época de Napoleão, quem foi que recebeu essas relíquias? Foi o czar. Então, quando chegou lá, o que ele fez? Ele mandou fazer o que a gente chama de risa, né? Que é essa cobertura de ouro que tem em volta, não sei se eles estão vendo aí. Porque a pintura é só a parte central. Essa parte dourada em volta é ouro não faz mesmo. Sim. Sim, é sempre uma cobertura, né? Sim. É ouro realmente, é safira de verdade, é diamante de verdade, rubi de verdade. Feito pelo avô do pai do Fabergé, que era... Então ele fez isso lá na Rússia. E de São Petersburgo, ela caminhava todo dia 12 de outubro para Gatina e a multidão ia atrás. Então, são quilômetros que eles andavam no meio de neve, tudo com a peregrinação. A primeira vez que ela esteve em Gatina foi no casamento da filha do czar, quando ganhou toda essa cobertura e tudo mais. Ele mandou também fazer uma caixa para cada uma das relíquias, tanto para a mão quanto para a cruz. Da cruz é em forma de cruz e o da mão é uma caixa, né? Então, que está até hoje, é o que mantém. Então, ficou lá na Rússia até a Revolução Bolchevique. Isso é uma parte também fantástica, né? Porque com a Revolução, por sorte, quando aconteceu a Revolução, era a data da peregrinação, que ela saía de São Petersburgo e ia para Gatina. Então ela não estava em São Petersburgo. E de lá eles conseguiram salvá-la. E a mãe do Nicolau, que é a Maria Feodorovna, que é Dagmar da Dinamarca, irmã da rainha da Inglaterra, ela conseguiu guardar na Dinamarca com ela, escondida. Porque se pegasse e caísse na mão dos bolcheviques, já era também. Então, foi uma sucessão assim, que a gente chamaria de milagres, né? Como que que ela sobrevive a isso tudo, né? Dessa fuga do ícone, né? Para sobreviver ali, no caso, ao comunismo soviético também. Sim. Sobreviveu à perda de Acre, sobreviveu ao iconoclasmo, sobreviveu ao comunismo. Interessante. E aí chegou a Segunda Guerra Mundial. Nazista, vamos falar disso aí. Isso. Por que os nazistas ficaram tão obcecados em encontrar esse ícone? Bom, a gente só pode supor, né? Mas esse ícone, o que aconteceu? Quando morreu a Dagmar na Dinamarca, ela mandou esse ícone para a Iugoslávia, para o rei da Iugoslávia, né? O rei da Iugoslávia estava guardando o ícone com ele e faleceu o rei. O filho era menor de idade
Então era o sobrinho que ficou temporariamente no trono. Esse sobrinho, ele era colecionador de arte, né? Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Hitler era obcecado por arte. O que eu tenho visto pela documentação e tudo, é que existia algum acordo do Hitler com esse sobrinho, que era Paulo, de negociar alguma coisa da coleção do sobrinho. Que na verdade não era só do sobrinho, era da Iugoslávia, porque foi reinado, né? Era antes da República. Aí o que aconteceu? O filho do rei, que era o Pedro II, Petrovski, né? Mas Pedro II, ele deu um golpe nesse primo para poder tirar isso e não acontecer essa negociação. Essa troca, sim. Hitler ficou muito bravo. Ele fez uma operação lá de bombardeio, bombardeou Belgrado, mandou todo mundo atrás porque ele queria o quadro. Caramba. Aí é coisa assim de... Você imagina, de filme isso aí. De filme, é isso que eu tô falando. Aí, o que o Pedro fez? Um menino, 17 anos, né? Ele mandou colocar o ouro, o que eles tinham, em caixas para ele fugir para a Grécia, que ele tinha parentes na Grécia, iam recebê-lo para ele fugir, porque Hitler estava vindo com tudo, começou a bombardear, ficou muito bravo quando o Pedro fez isso. Ele botou isso em 7 caixas, mas ele só conseguiu, em 10 caixas, perdão, só conseguiu levar 3, sobraram 7. Aí o que aconteceu? A partir daí ninguém nunca mais ouviu falar, isso foi em 1941. Sabe-se que os soldados foram atrás, por isso que ele largou as caixas para trás e fugiu com 3, né? Essas 7 caixas, pensava-se que tivesse ficado em posse dos alemães, e ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, desde 41, que esse ícone, mais os tesouros, a mão, etc., estavam desaparecidos. Quando terminou a guerra, a Iugoslávia tinha os seus agentes, né? Digamos assim. E eles sabiam desse tesouro e estavam procurando, todo mundo procurando. Existe lá em Montenegro, que aí, na época Iugoslávia, não era Montenegro ainda, né? Um mosteiro muito lindo. Eu estive lá, tive a oportunidade, porque a gente tem que ir, né? Aquilo que eu... Não dá para gente... Vai pesquisar. Se eu não encontro material e tudo mais, eu faço grande esforço de viajar para um lugar desse. É um mosteiro. Um sacrifício, né? É um sacrifício, não, um lugar assim que você nem imagina, né? O mosteiro que Você vai botar umas fotos suas lá em Montenegro, parecendo. No mosteiro, então. Esse mosteiro fica a 1.500 metros de altitude, encravado na pedra, de forma que você só vê a fachada dele, assim, branca, muito bonita. Bom, de forma que esse agente esteve lá, achou as caixas e aí faltava uma caixa. Ele, gente, mas cadê? Deve estar por aqui. Então é coisa de filme mesmo. Ele entrou, isso tem fotos, né? Ele entrou na sala, no quarto do abade do mosteiro, né? E começou a procurar. Daí ele pisa aqui assim, ele sente um negócio, mas levantou a tábua e lá dentro estavam as 3 relíquias, escondidas. Ficaram por 50 anos ali, né? Ninguém sabia onde estava, 50 anos. Fechado, embaixo da tábua. E aí, quando ele descobriu isso, pegaram tudo isso e foi lá para os cofres da Iugoslávia, etc. E ficou lá mais alguns anos. Isso só para eu entender. Quando... eu esqueci quem que sai com as 3 caixas, desculpa. Tem alguém que pega 3 caixas e foge dos nazistas. O príncipe Pedro. O Pedro, isso. Ele não levou, então, as principais, ficaram nas 7. Ficou nas 7. Aí essas 7 sumiram. Ninguém sabe como é que foi, quem que conseguiu, esconderam no mosteiro.
de Ostrog. Caramba, aí acharam a mão de João Batista, um pedaço da cruz e ficou Embaixo faltando... da tábua. Não ficou faltando nada. Ah, Tava tava as tudo três, dentro da mesma... tudo Ah, dentro, sim. embaixo do assoalho. E o ícone de filé? O ícone. Tudo lá. Tudo lá, as três. E aí, como eles estavam fazendo a Iugoslávia, né? Agora já não era mais a Império, né? Eles guardaram num cofre. Era todo o ouro, todo o dinheiro que tinha a Iugoslávia, né? Aí ficou lá guardado. Daí quando caiu essa questão toda de comunismo, tudo de novo, tanto as três relíquias, vamos falar assim nas três relíquias, né? Que é o ícone, a mão e a cruz, foram para Cetinje, que era a capital, que virou capital do país Montenegro, tá? Que era... E essa cidade, o que aconteceu? O ícone ficou no que hoje é o Museu de Cetinje, e as duas relíquias ficaram num monastério que fica ao lado desse museu, tá? Então estão em Cetinje, não mais em Ostrog. Ficaram para lá. Hoje, então, como é que foi redescoberta pelo Ocidente, digamos assim? 1997. Então você veja, ficou de 17 agora, exato. Então por isso que talvez ninguém conheça ainda essa história, porque é muito recente. Ficou de 17... Tem nem 30 anos, gente. 97? Não, exatamente, vai fazer ainda. Ficou de 17, né? A 97, todo mundo achando que tinha sido perdido. Porque ficou escondida com a Dagmar, aí depois ficou escondida com o rei, com o filho do rei, e aí ficou com o nazista, e apareceu agora, que loucura. 97. E hoje as pessoas podem visitar esse ícone lá em Montenegro. Museu. É uma emoção, né? Você tá lá no ícone, em frente ao ícone. A gente pode inferir o que de repente os nazistas pretendiam fazer caso encontrassem o ícone? Seria alguma coisa tipo, eles de fato queriam, como você bem falou que o Hitler gostava de obra de arte, ele queria talvez guardar para ele, ou eles iam pegar, sei lá, só aquele ouro ali, não, derreter ele aquele queria negócio? o ícone, não, o ouro é o de menos. Para você ter uma ideia, ali, essa é ouro maciço, tá faltando uma pedra, uma safira, que não se sabe em que momento dessa história toda que desapareceu. Mas uma pedra grande de safira, que é bem do colar dela, está faltando. Mas o que eles queriam, eu tenho certeza, o que ele queria era a pintura mesmo, né? Então, hoje, o estado de conservação dessa pintura, ela sabe se ela se deteriorou muito nessa fuga toda? Sim. Tinha alguns registros um pouco mais antigos de comparação, assim, a gente possa falar? Tem registros, inclusive está no arquivo secreto do Vaticano, que se chama Aquarela Kig, foi feito para o Papa, né? De como ele estava na ilha de Rhodes, é um desenho, então ele era bem maior, né? Essa cobertura, obviamente, era diferente do que é hoje, né? Mas ela tinha as mãos, entendeu? Então ela foi se perdendo, né? Porque também Malta sobreviveu ao incêndio, esteve na Batalha de Lepanto, então você imagina, era levada nos cercos para defender os cercos, então ela foi procissão, imagina nas procissões embaixo de neve e tudo mais. Então ela realmente, você quase não consegue ver mais, né? Ela tá uma mancha escura, assim, mas dá para ver, né? Mas assim, não dá para fazer uma limpeza, porque é uma coisa muitíssimo delicada. Melhor nem tocar, né? Não, nem toca. Ela tá atrás de um vidro blindado, numa sala... Vai estar aparecendo na tela para o pessoal ter a dimensão de como é que está hoje. Ter a dimensão. Essa sala que eles estão vendo, que é uma sala azul,
Essa luz azul só se acende quando alguém vai... não fica acesa como Fica no tudo museu, apagado, tudo assim, apagado. Ela está sozinha na sala, atrás de um vidro blindado. Mas hoje é Ah, fácil visitar, por exemplo, qualquer é pessoa pode chegar fácil, ou tem tá que um ter alguma museu. Não, não, autorização? não, É um tá no museu. museu, tá no E museu. ele pertence à igreja ou pertence ao governo de Montenegro? Como é que funciona Ele esse? nunca pertenceu à igreja, né? Olha só. Nunca. Isso é interessante. E ele hoje ele pertence a Montenegro. Ele foi encontrado lá. Até o grão-mestre esteve lá pessoalmente, ah, tentou negociar, pediram 10 PIBs do país. É impossível de você pagar, né? Então, quer dizer, para não sair de lá mesmo, né? Aham. Então tá lá no museu, hoje é propriedade de Montenegro, né? Deve ser um Então, dos pontos turísticos talvez mais visitados ali do país, eu então imagino o assim. país é tão tranquilo. Nós estivemos lá, é uma cidade assim, foi engraçado, até comentei, né? Tive eu e meu marido lá. E eu falei assim, puxa, parece que ela escolheu ficar aqui no lugar seguro, né? Fechado assim, rodeado por montanhas, como se fossem fortalezas naturais, numa cidade assim plana, limpa, tranquila, com crianças correndo, assim. E o museu é uma casa, era a antiga residência do presidente, que é um sobrado, embaixo tem a parte histórica, em cima é o Museu de Arte, então você tem as salas com as pinturas, aí na hora que você vai entrar na sala eles abrem como se fosse um cofre mesmo. Vem uma soldado, te acompanha durante toda a visita. É uma coisa bem. É. Não é qualquer um entrou e. Não, não, você compra o ingresso, mas vai alguém te acompanhando, Hum. entendeu? Então é um negócio assim que não Tá fica vendo o pessoal do do Louvre? Louvre, Tá como que tem que vendo? fazer. Galera do Louvre aí que sumiu a coroa e tal. Pô, Mas aí no livro tem uma historinha, né? é. Eu tenho Mas uma. Eu tenho ainda uma última dúvida, Suzana, aqui com relação a ainda a história desse ícone. A gente citou logo no início da conversa que você falou de milagres atribuídos a esse ícone. Tem algum que a gente possa contar que o pessoal de casa? tem. É assim, o cerco a Rhodes, né? Quando os turcos estavam para invadir Rhodes, porque era assim, eles invadiam a cada 20 anos, né? Uhum. Teve uma primeira tentativa, falhou, e quando eles colocaram Nossa Senhora de Filermo nas muralhas, os turcos retrocederam, né? Eles viram a imagem de Nossa Senhora com São João Batista lá no alto, inclusive é meio retratada entre as nuvens, etc. Uhum. Mas eles viram a imagem, porque é interessante, veja bem, a Maria é muito reconhecida também, não só pelos cristãos, mas também pelos muçulmanos, pelos todos eles, né? Que ela é mais citada no Alcorão do que na Bíblia, Uhum. né? Então, tem um respeito muito grande. Então, essas duas vezes em que os turcos não conseguiram invadir Rhodes, diz que foi milagre da proteção do ícone, né? Da imagem, em respeito, não é? Dizendo que ela estava lá no comando e assim. Teve também o incêndio que teve em Malta, que tudo queimou menos ela. Teve a Batalha de Lepanto, né? Que ela foi levada, no máximo foi uma batalha fantástica, só isso já dá um livro, tanto que eu nem coloquei, porque é muito detalhe. Então, e eu coloco algumas coisas que a gente conhece de tradição, anteriores a esses 1000 anos, né? Conversão de Maria egipcíaca, que é um dos capítulos que eu mais gostei de escrever aí. Então, são assim, muitos relatos que estão relacionados com essa devoção mariana, digamos assim, né? Esse respeito. E eu falo que até hoje o fato de chegar um pedacinho, justamente o rosto
para que a gente Só de ter conheça. isso já é E olha, impressionante, e né? se você começar a olhar os ícones de Maria, não tanto os renascentistas, né? Os do Renascimento, mas os ícones ortodoxos, eles todos são baseados no mesmo padrão, né? Que a mais antiga que a gente conhece É justamente é isso. justamente essa. E todos seguem esse padrão, que são os olhos pequenos, o nariz afunilado, a boca, desculpa, perdão, os olhos grandes, o nariz afunilado, a boca pequena, né? Então, esse é o rosto de Maria, digamos assim. Então, por isso que a gente acha que serviu como protótipo. E o fato desse protótipo estar aqui até hoje e ter passado por tantos lugares, que eu até fiz um mapa no livro, pelos lugares que este ícone esteve. Então, todos os artistas que ele influenciou, os santos, os padres, os papas. Então, porque ela não ficou parada no lugar, você não ia, ela caminhou, né? E foi vista por tantas pessoas, assim. E Então, pessoal que está nos acompanhando, você que está gostando dessa história, primeiro já deixa o seu like aí nesse vídeo, né, Suzana? por favor. Você está acompanhando até aqui, ó, 40 minutos de entrevista, chegou até aqui e não deixou o seu like, você já está errado. É. Compartilha isso, manda para todo mundo, se está gostando dessa história. A gente está falando aqui, né, de uma história real, mas que a Suzana transformou num romance, né, que é justamente esse aqui, o ícone de Filermo. Esse livro está disponível para comprar, livraria, seu site, Tá como é que a gente encontra? na Amazon, no site da Editora Europa, na Martins ó. Fontes. E eu quero já aproveitar a Suzana aqui com a gente, que a gente já vai encaminhando também para o final da nossa entrevista, mas eu quero falar um pouquinho de bastidores dessa tua pesquisa, como é que foi esse processo para escrever esse livro. Mas antes, a gente chegou aqui, eu preciso lembrar você que nós temos a primeira iniciativa da Brasil Paralelo de livros físicos. Tá aqui, ó, tá aqui do meu lado, do lado da Suzana aqui. Ó, vou até mostrar melhor, ver se tá pegando aqui na câmera, ô produção, ó, na geral aqui. Tá bonito, aqui são só alguns livros, tá? São 12 livros, é um livro por mês, você vai receber em casa. Eu já descobri que a Suzana já adquiriu o Clube do Livro, vai receber Já. na casa dela. E se você quer fazer igual a Suzana e receber um livro desse, ó, capa bonita, eu vou mostrar aqui, ó. Ó, esse aqui, o essencial sobre a Grécia, tá? A gente tem liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem ciência nova. A gente tem um livro aqui, ó, Cristianismo e Cultura Clássica. Esse aqui o pessoal fala bastante. Ah, muito obrigado. Esse aqui o pessoal tá falando que eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, ô Suzana. E ele é reconhecido como o melhor livro que você nunca leu. Muqaddimah, do Ibn Haldun, que é um pensador árabe. O próprio Olavo ele tinha um grupo de estudos com esse nome, né, de Ibn Haldun, e é um dos principais livros para entender o apogeu e a queda de impérios, né? Então ele escreveu muito antes de São Tomás de Aquino, né, muito antes de Max Weber, desses grandes pensadores que falam de política, falam de ciência política. Ele já lá atrás percebeu essa queda dos impérios. Ele fala, por exemplo, como os impostos, né, excessivos ajudam a estrangular as nações. Então, problema que a gente vê aí nos tempos atuais. Então, vale a pena vocês conhecerem, tá, pessoal? Tá aqui todos os livros. Vou deixar depois bonitinho aqui, ó. Então, o pessoal da produção fala comigo. Então, maravilha. Se você quiser adquirir isso aqui, tá, pessoal? O link tá aparecendo na descrição, tem o QR Code na tela. Aproveita agora, porque a gente não sabe quando vai entrar de novo com essa assinatura. Ela é uma assinatura de 2026 e assim como é um produto físico, assim que terminar as vendas, a gente não vai reabrir. Então a gente vai mandar para a gráfica, já tem todos os livros selecionados, a gente vai mandar para a gráfica e vai imprimir a quantidade que vendeu. Então a gente ainda está aberto, você pode entrar agora, depois que encerrar, Suzana, não tem volta, não pode pedir para a mãe, para o periquito, para o papagaio, não vai dar certo, pode ligar para o Lucas Ferrugem, tá certo? Não vai resolver.
Então, assina agora, garanta agora o Clube do Livro da Brasil Paralelo, um livro por mês na sua casa durante um ano. Maravilha? Vamos seguir agora para a parte de curiosidades, que agora eu fiquei curioso. Eu quero saber, primeiro, como é que você conheceu a história desse ícone? Porque eu imagino que, assim, eu sou brasileiro, eu imagino que todo mundo que está nos assistindo aqui, pode ser que tenha um outro que, de fato, conheça essa história, mas é uma história que é desconhecida por 90% da população, eu imagino. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e a gente está aqui num círculo, né, numa bolha, vamos dizer assim, que a gente conhece, às vezes, algumas histórias, algumas coisas assim, né, que foge também um pouco da grande massa, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, eu nunca tinha ouvido falar nessa história. Como é que você chegou nisso, Suzana? Você já conhecia essa história? Não, eu não conhecia essa história. E essa história, na verdade, ela foi me encontrando, né? Então, foi uma sequência de coincidências, digamos assim, né? A primeira coincidência foi quando eu tive o primeiro contato, porque nós pertencemos à Ordem de Malta, né? Meu marido e eu. Então, quando eu vi padroeira, ícone de Filermo, eu já, pesquisadora de arte sacra, já fui ver. Falei, como assim? Opa, peraí, eu já vi isso em algum lugar. E a partir daí nós fomos fazer, foi uma série de coincidências. Fomos fazer um curso... Que não são coincidências, né? Vamos já colocar aqui que... E fomos fazer um curso de arte sacra com a professora Vilma Tomaso, que é uma pessoa maravilhosa, gosto muito, me ajuda muito, na PUC. E aí eu vi, e ela mesma não conhecia. Você vê como que aqui é muito desconhecida. Na Europa é mais conhecida, mas como ficou 80 anos também desaparecida, acaba, né? Mas na Europa tem bastante locais com reproduções dela. Em Assis tem, na própria Ilha de Malta tem, né? Bom, enfim. Então é mais ou menos como se eu fosse seguindo. Sabe quando você anda um caminho, daqui a pouco tem uma pista, aí você, então vai lá, daí você vai outra pista, vai. E as coisas foram se desenrolando dessa maneira, né? E muitas pistas eu tinha que correr muito atrás, porque não é fácil, principalmente quando chegou nesse lado oriental da história, digamos assim, né? Lá de Montenegro, essas coisas. Quanto tempo durou essa tua pesquisa, você sabe dizer? Olha, direcionada para esse livro, para pesquisa dos fatos que estão aí, uns 4 a 5 anos. E quantos países você visitou? Agora é para fazer a conta. Bate bola aqui, jogo rápido. Uns 8, mais ou menos, né? Eu não consegui ir para Jerusalém, infelizmente, porque deu pandemia, depois guerra, depois, né? Então, não consegui, mas está no radar. Teve algum documento que foi o mais difícil, assim, de conseguir? Alguma coisa que... Olha... Ou alguma coisa que foi fundamental para... Fundamental, eu até trouxe, né? Que foi fundamental. Eu vou mostrar aqui. Tô vendo que você tá com um livro vermelho aí. Deixa eu ver o que é isso aí. Eu tô com um livro bonito aqui, que esse livro... Digamos que naquele caminho que eu estava seguindo as plaquinhas... La Madonna del Filermo. Filermo. Ó. Então, naquele caminho que eu ia seguindo as setinhas, eu tropecei nessa pedra vermelha aí, digamos. Giovanna Ferraris di Celli. Isso. Ela é a grande doutora em Nossa Senhora de Filermo. Então, este livro ela escreveu antes... você pode ver que o livro é de 88. Exatamente, olha. Aí, esta foto está em preto e branco por quê? Porque é um documento que ela tinha de lá da Rússia. E nessa época que ela escreveu esse livro foi editado pela Ordem mesmo, ela só tinha esse registro, porque ele não tinha sido reconhecido. Aí a mão de São João Batista. São João Batista, tudo preto e branco, galera. Porque estava desaparecido, né? As fotos que ela tinha eram fotos tiradas lá na Rússia, na época. Essa é uma reprodução. Aqui já é uma reprodução. Isso. Ó, vê se está pegando aí. Essa, se não me engano, é que está em Assis, né? É uma reprodução. Então, eu me apaixonei por esse livro aí, que me dá muitas dicas, inclusive essas datações e todos os testes, né? Esse é um trabalho de doutorado dela. Que legal. Então, quer dizer, o que a gente tinha aqui no Ocidente, a gente tem muita, eu não diria facilidade, mas tem quantidade
dá para encontrar. Agora, quando chega lá do lado de Montenegro, essas coisas, eu não conseguia. Eu falei assim, gente, preciso ir até lá. Então, nós fomos para Malta e de lá para Montenegro, para Croácia. Teve algum momento, Suzana, que você pensou em desistir dessa sua investigação? Nenhum Bateu momento. na trave em algum momento e falou, Nenhum cara, daqui momento. não dá pra... Pelo contrário, era cada coisa que eu ia descobrindo motivava a ir cavando mais atrás do tesouro, sabe? Teve alguma coisa, além desse livro, dessa descoberta, que te impressionou nessa jornada? Olha, teve. Teve porque eu não sabia que tanto a mão quanto a cruz estavam em Cetinje, eu não sabia. Nós estivemos lá, fomos até o museu, nos emocionamos e foi e tal. E aí nós estávamos lá à tarde, sentados e tal. Falei, olha, eu queria trazer um ícone pintado, que eu sabia que eles vendiam ícones ortodoxos lá, né? Uhum. Falei, olha, eu acho que vamos conhecer aquele mosteiro que tem ali, que era do lado do museu, um mosteiro todo de pedra. Uhum. Nós chegamos 15 para 5, fechava às 5. Quando eu cheguei, eu já vi assim, a gente passa por uma porta, né? Então tem um Cristo Pantocrátor em cima, tal. Passamos na porta, aí eu olhei e falei, nossa, ali tem uma lojinha. Eram ícones de vários santos lá, feitos pelos monges. Ícones mesmo, né? Aí quando eu olhei, tinha um de Nossa Senhora de Filermo. Aí eu me emocionei, não era igualzinho esse, né? Mas é baseado, como aquela reprodução. Tem as pontas, a cruz de 8 pontas, atrás tudo. Aí, nossa, me emocionei, tudo, compramos o ícone, não foi nada barato, né? Mas muito bem feito, com dourado e tudo. E a gente conversando, muito difícil, porque lá eles mal falam inglês. Então você imaginou, eu nem sei que língua que falam lá. Mas vocês falavam o que lá com eles? Lá? Tentava falar inglês, mais ou menos, né? Então era um esforço tanto do nosso né? lado quanto deles, entendeu? Uma coisa, aquela letra que eu... Ainda bem que tem Google Tradutor. Eu não imagino que seja tão turístico assim. Não é. Né? Porque você falou que é bem pequenininho Bem e tal. pequenininho. Tipo, a galera não está acostumada a receber também tanta gente de fora. Assim. Não é. E é muito interessante, assim, você come muito bem, é muito barato, né? Uma pizza, 2 euros. Caramba. É. E muito, assim, o vinho maravilhoso, sabe? Eu estou fazendo propaganda aqui do negócio, mas é que foi muito, muito agradável mesmo. E eu sei, bom, aí a gente estava conversando daquele jeito e o padre escutou a gente falando entre nós dois em português, não sei o quê, e ele veio, Padre Anfilóquio. Ele era daqui da América do Sul, colombiano. Ele virou e falou assim, vocês são brasileiros? Aí eu escutei ele falar, não. Ele que era o abade ali do mosteiro. Inclusive hoje, ele chegou ano passado, ele está aqui na Argentina, e eu me correspondo com ele até hoje. Contamos o caso, não sei o quê, e aí sim ficou mais fácil, né? Porque daí a gente conseguia conversar. Consegui esse ícone. Pô, mas que grande coincidência, hein, Suzana? Outra coincidência. Não, aí vai ouvindo a coincidência. Vai ouvindo o que é coincidência. Bom, fechou o mosteiro, nós lá conversando com o padre, com a senhora, todo mundo muito simpático, e, né? Aí, na hora de ir embora, ele falou assim, olha, vocês querem uma bênção pro ícone que vocês estão levando? Eu falei, nossa, claro que eu quero, né? Ele é padre ortodoxo. Eu vou abrir a capela para vocês e a gente dá lá uma bênção. Tá bom. Aí, ele foi, abriu a igreja, né? Que já estava fechada. Ele falou, vocês deram sorte porque lá eles têm é diferente do ortodoxo, né? Eles fecham o Santíssimo, mas como era Páscoa, era, acho que 8ª de Páscoa, fica aberto. Ele falou, você pode ver o Santíssimo, tá aberto, olha que sorte a sua. Tá bom, entrei. Igreja linda, cheia, né? Uma iconostase bonita, toda... Aí eu olho assim no canto, tem um caixão. Eu falei, nossa, morreu alguém, né? Que coisa. Aí ele vai se dirigindo ao caixão. Aí eu tô achando estranho, né? Eu falando, porque... Desculpa eu falar isso, mas é uma ignorância completa nossa, né? Como funcionam essas coisas. Aí ele abre o caixão.
Então lá eles não têm a relíquia do santo, por exemplo, eles não têm um pedacinho do dedinho, eles têm o santo inteiro, mumificado, né? Conforme ele abre o caixão, era o santo. O santo que é o patrono lá do país, que dá o nome do mosteiro também, que é Pedro também. Uhum. Aí ele abriu o santo, então tinha lá um vidro, o santo estava lá embaixo mumificado, com uma coisa coberta, né? Ele com as mãos assim sequinhas, a gente via a mão, né? Sim. Pezinho, né? Aí ele pôs o ícone assim em cima, fez uma oração maravilhosa, lindíssima, linda mesmo. Então eu já estava emocionada com aquilo, né? Poxa, tô levando um ícone, Bento, em cima do caixão do santo, assim, quer dizer, muita coisa isso. Aí eles beijam, né? Tem uma fita assim que beija. Conforme eu me inclinei para beijar, o que eu vejo do lado do santo, dentro do caixão? As outras duas relíquias. Aí eu falei, não acredito. E pior que nem o padre sabia. Aí quando eu contei, aí eu comecei a chorar, ele não entendeu nada. Daí ele acabou a bênção, não sei o que, ele falou, que emocionante, não sei o que, as duas relíquias. Aí eu contei para ele da mão de São João Batista e da cruz, do pedaço da cruz. E ele não sabia, ele falou, então é por isso que tem a cruz de Malta na caixa. Caramba. Então, imagina, olha, quase que eu não entro, porque estava para fechar. Quase que eu não consigo conversar, daí vem ele. A igreja estava fechada, ele abre a igreja, dá a bênção, abre a tampa do caixão e, na verdade, naquele momento, nós tivemos uma bênção com o santo inteiro, um ícone de Nossa Senhora abençoado pelo padre, junto com as outras duas. Então juntou as três relíquias. Você conseguiu ver as três na mesma viagem. Então fala-se isso tudo, nada programado. Então foi uma coisa, foi impressionante. Então... E aí você resolveu escrever um livro. Mas não qualquer livro, um romance. Por que um romance? Então, por que o romance? Eu tenho os artigos. Os artigos são técnicos, eu vou considerar que é uma coisa meio chata de você ler um artigo muito técnico, cheio de citações, de notas, de coisas. Então eu falei, como é que eu vou trazer essa história para as pessoas de uma maneira assim que acho que merece, né? Entendeu? Que as pessoas se interessem. É uma história, né? É uma história, história de cinema. Então, na verdade, é de cinema. Então, não é uma história que eu escrevi, eu só estou contando o que aconteceu. Então, eu me propus escrever um livro que seja assim agradável à leitura, que envolva as pessoas, com poucas páginas, porque você sabe que hoje em dia é difícil quem se dedica à leitura ou quem tem tempo para isso. Então eu falei assim, eu quero divulgar essa história, porque muita gente precisa conhecer isso. É uma história... Gente, eu falo, é um filme, né? Porque cada capítulo você vai ver, e cada capítulo tem a sua atmosfera, o seu tom, porque é tem colocado os personagens no tempo. também. Todos os históricos são reais. Todos os históricos. Só porque o que acontece? Eu fui pegando os episódios, tudo atrapalhado, não tem uma ordem cronológica, foi a ordem que eu achei melhor para dar sequência no livro. E costurando esses fatos, tem os protagonistas de hoje, né? Que é justamente uma pesquisadora, cientista, etc., que é chamada para Montenegro quando este ícone, eu vou falar, é roubado, né, do museu, por isso que eu falei do Louvre, e desaparece, então eles vão atrás, e aí ela acaba desvendando um segredo. Então a parte atual da história de hoje, os personagens de hoje não são reais. Sim. Né? Mas todos os personagens históricos, inclusive o Bud Simon, que o pessoal falou assim, por que você dá nome americano para o cara que é Yugoslávia? Eu falei, foi a mãe dele que deu, não fui eu, né? É o real, os caras é o nome dele, entendeu? Tem a foto tá ali. Então, tudo isso é pesquisa, mas eu tentei trazer de uma maneira gostosa para justamente divulgar isso para as pessoas. Maravilha. Suzana, para a gente encerrar esse papo muito gostoso aqui, né, sobre literatura, sobre romance, sobre uma história belíssima, né, histórica,
Queria que você pudesse mandar uma mensagem para o pessoal de casa, né? Um agradecimento para quem está aqui te assistindo. A sua câmera é essa aqui. Isso, fique à vontade. Bom, eu só tenho a agradecer e eu espero que acho que a mesma felicidade, a mesma alegria que foi concedida a mim de conhecer essa história, que é uma história de esperança no fundo, né? Uma história de fé, uma história de esperança, uma história muito, muito bonita, né? De motivação, de coragem. E eu espero que vocês gostem e aproveitem, porque eu fiz isso mesmo para todo mundo poder curtir tanto quanto eu curti, quanto meu marido, né? E para poderem viajar aqui no tempo e no espaço, né? Então é isso. E pessoal, ó, comprem o livro da Suzana Meyer Garcia, O Ícone de Filermo, uma história de mistério, poder e fé. Está disponível aqui na editora Europa, tá? No site da Europa consegue encontrar... Consegue no site. Fácil, também na Amazon, né? Na Amazon, na Martins Fontes. Aqui eu sei que tem um pessoal da BP, várias pessoas aqui que já leram, já ficaram fãs aqui, que eu fui perguntando aqui, comentando. Aliás, pessoal, pô, li, adorei essa história. Muito gostoso de ler, muito leve, né? Então tá aí, pessoal, se vocês quiserem conhecer o Ícone de Filermo. Eu queria te agradecer, Su, por essa entrevista. Que agradeço. Foi um baita papo aqui. Parabéns aí pelo trabalho de vocês todos. Que legal. Que Deus abençoe sempre. E pessoal de casa, antes da gente se despedir aqui, eu preciso só lembrar vocês que a gente tem o nosso Clube do Livro, né? Falando em livro, falando em literatura. Pela primeira vez, a Brasil Paralelo vai levar um livro por mês na sua casa. Livros bonitos, pensados com traduções originais, traduções que não existem, né? Você vai procurar, às vezes esse livro só tem em francês, só tem em inglês. A gente está traduzindo esses livros, estamos trazendo para o Brasil muitos desses livros. Tem livros aí que você vai olhar, é 500, 600 reais o livro, e só no nosso Clube do Livro você vai pagar um valor mensal, né? Você vai ter acesso a 12 livros. Tá muito barato, né? Se comparar, se você puder comprar aí pela internet, você pode olhar, pode pesquisar todos esses 12 livros aí, vai ficar muito mais caro, uma capa muito mais feia, diga-se de passagem aqui, né? Porque a gente eu peguei conhece o nosso trabalho aqui. Não, aqui. Capa tá maravilhoso, o material tá incrível, vai estar aparecendo na tela aí, ó, no detalhe, todos esses livros. Se você quiser garantir agora, aproveita antes que aumente o preço e antes que encerre essa promoção, porque assim que a gente terminar essas vendas, não vamos reeditar, tá? Não vamos imprimir de novo esses livros, a gente vai fechar e mandar para a gráfica, tá? E aí vai começar a logística, distribuição e etc. Então, garanta agora, compre agora, antes que se encerre, porque quando encerrar não tem mais, tá bom, pessoal? Então, ó, o link está na descrição, o QR Code está aí na tela, beleza? Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like aí agora. E eu te vejo num próximo BP Entrevista. Valeu!